A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671 1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Dia da Água é marcado em Paracatu pela apresentação do diagnóstico de zoneamento ambiental produtivo da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Isabel e também por palestra sobre o uso consciente da água. O governo federal estuda tornar obrigatória a apresentação do cartão de vacinação na hora de se contratar um trabalhador. A medida espera impedir volta de doenças erradicadas no país. Março é o mês mundial de conscientização sobre a endometriose. Concurso elege a Miss e o Mister Paracatu 2019. Justiça manda soltar ex-presidente Michel Temer. Veja os gols dos principais campeonatos estaduais pelo país. E ainda, veja as informações da final da Ultramaratona de Mountain Bike disputada na África do Sul. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre a edição desta segunda-feira falando das redes sociais. De cada 10 pessoas no Brasil, 9 postam fotos dos filhos nas redes sociais. Foi o que revelou uma pesquisa feita em 11 países. Colocar as crianças no mundo virtual é um fenômeno mundial, mas requer cuidados, tanto agora quanto para o futuro. Dá tchau, tchau, manda um beijo. Com 3 filhos e uma sobrinha, a Glaucia adora registrar a casa cheia. Mas antes de postar nas redes sociais, pensa na consequência de cada foto ou vídeo. Quando a gente posta uma foto, um vídeo de um filho, de um sobrinho, né? Você tem que ter essa consciência que você tem pessoas observando. Pais e mães corujas sofrem com a tentação de expor cada passo das crianças. A audiência também gosta, como prova a grande quantidade de likes. O grande desafio dos pais é achar um ponto de equilíbrio entre o direito deles de compartilhar e a privacidade da criança. Lembrando que tudo que é postado nas redes sociais fica eternizado. Alguns conteúdos podem gerar constrangimento para a criança quando crescer. Há de se tomar um cuidado para entender que daqui a 10 anos aquela criança não é mais criança, ela vai ter uma escolha e nesta escolha, a escolha dela pode não ser a sua disposição ou daquilo que ela quer mostrar.
As redes sociais são espaços públicos em que as pessoas se encontram, como uma praça perto da nossa casa. Da mesma forma que não mostramos um álbum de fotografias da família a um desconhecido numa praça, todo cuidado é pouco ao compartilhar informações de crianças na rede. De tempos em tempos, dá uma olhada no que você já postou do passado, ver se aquilo ainda corresponde com a sua ideia do presente. Então, entrar ali na privacidade, deixar essa privacidade só para os seus amigos, seja isso uma questão de trabalho, seja isso uma questão de criança, você acaba se protegendo de que aquele material não vai ficar perdido no mundo que é a rede ou que é a web hoje, né? E troca de farpas entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, continuaram no fim de semana e após a volta do presidente da viagem ao Chile, podem comprometer a reforma da Previdência no Congresso. Na sexta-feira, o presidente da Câmara disse que Bolsonaro precisa deixar as redes sociais e assumir pessoalmente a articulação da reforma da Previdência, sem terceirizar a tarefa para ele ou para o presidente do Senado. Transfere para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, uma responsabilidade que é dele. E fica transferindo e criticando. A velha política está me pressionando, estão me pressionando. Então ele precisa assumir essa articulação, porque ele precisa dizer o que é a nova política. No sábado, último dia da viagem ao Chile, o presidente Bolsonaro respondeu que usava o Twitter apenas 20 minutos por dia e não sabia por que Rodrigo Maia se mostrava tão agressivo com ele. Nada falei contra o Rodrigo Maia, muito pelo contrário, estou achando que está havendo um tremendo mal-entendido. Eu não o critiquei, nada disso aconteceu, eu não sei por quê. Ele, de repente, está se comportando dessa forma um tanto quanto agressivo no tocante à minha pessoa. Rodrigo Maia, que estava em São Paulo para discutir a reforma da Previdência com o governador João Dória, respondeu com o disparo de novas farpas contra Bolsonaro. Eu não uso as redes sociais para agredir ninguém, né? Eu uso as redes sociais para dar informação aos meus eleitores, à sociedade brasileira. E de forma nenhuma você pode pesquisar os meus twitters e os twitters do presidente e do entorno do presidente para você ver quem está sendo agredido nas redes sociais. Aí você vai poder chegar à conclusão que há uma distorção na frase do presidente. O bate-boca entre os presidentes da República e da Câmara dos Deputados torna mais difícil a tramitação da reforma da Previdência. O projeto está parado há 34 dias na Câmara e o governo ainda não conseguiu formar uma base de apoio para que comece a tramitar. A proposta nem sequer tem ainda um relator. Bolsonaro resolveu despachar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar aos deputados o projeto de reforma da aposentadoria dos militares, que é criticado até pelo PSL, o partido do presidente, por ser mais brando do que o dos civis. A reunião de Paulo Guedes com os deputados deve acontecer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados da comissão não querem analisar a reforma da Previdência enquanto a questão dos militares não for resolvida. Cobrado a assumir a articulação política, o presidente Jair Bolsonaro não terá, por enquanto, muito tempo para isso. No sábado, ele parte para outra viagem internacional, desta vez para Israel. E a Justiça determinou nesta segunda-feira a soltura do ex-presidente Michel Temer, preso na última quinta-feira em São Paulo pela Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro. A decisão é do desembargador Antônio Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A decisão também determina a soltura do ex-ministro Moreira Franco, de João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, apontado como operador financeiro do suposto esquema criminoso comandado por Temer e de outros 5 alvos da Operação Descontaminação. Na última sexta-feira, o TRF2 tinha informado que os pedidos de habeas corpus do ex-presidente Temer e também de Moreira Franco seriam julgados apenas na próxima quarta-feira, dia 27. E hoje, a maior operação de resgate da história de Minas Gerais chega a 60 dias. Há 2 meses, a barragem do Feijão da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu. O mar de lama matou centenas de pessoas, destruiu plantações e contaminou o rio Paraupeba, um dos afluentes do rio São Francisco. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 212 mortes foram confirmadas e 93 pessoas ainda continuam desaparecidas. Não há prazo para o fim das buscas, de acordo com as autoridades. Nesta segunda-feira, 129 bombeiros continuam trabalhando em 23 frentes, na área soterrada pela lama de rejeitos. Cães farejadores e helicópteros ajudam nas buscas. A barragem do Feijão tinha um volume de 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. Ele estava entre as 10 estruturas que seriam descomissionadas pela mineradora.
Também nesta segunda-feira, começa a fase de interrogatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da barragem de Brumadinho, realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os deputados vão ouvir representantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Polícias Militar, Civil e Federal. O objetivo é saber detalhes sobre a coleta de informações e também sobre as investigações. A CPI pretende apurar as causas do rompimento da barragem, reunir provas e acompanhar a reparação dos danos. E moradores de Barão de Cocais vão participar a partir de hoje de um treinamento para o caso da barragem da Vale na cidade se romper. Na última sexta-feira, a barragem entrou no nível máximo para o risco de um rompimento. A barragem sul superior da mina Gongo Soco é considerada a estrutura em estado mais crítico da mineradora, com 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. O nível de risco subiu de 2 para 3, porque, segundo a Vale, houve divergência de dados de instrumentos que monitoram a segurança do reservatório. Em caso de rompimento, a lama atingiria o Rio São João. 442 moradores que vivem mais perto da barragem já haviam saído de casa no início do mês. A Defesa Civil deve começar hoje a treinar os 6.000 moradores que podem ser atingidos em caso de rompimento da barragem. Segundo o Ministério Público de Minas, outras 9 barragens a montante da Vale têm risco de rompimento. Vamos agora falar de economia. O preço da gasolina subiu pela 4ª semana e acumula uma alta de 13,5% em um mês. Os dados são do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço médio do litro da gasolina comercializada em postos de combustível de todo o país fechou a última semana em R$ 4,31. Essa foi a 4ª alta semanal do produto, que acumula um aumento de preço de 13,5% em um mês, já que na semana de 17 a 23 de fevereiro, o litro era vendido a R$ 4,17. Os dados são do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O óleo diesel, comercializado em média a R$ 3,54 por litro, registrou na última semana sua 5ª alta consecutiva e acumulou no período o aumento de preços de 2,8%. O litro do etanol, que foi comercializado em média a R$ 2,96, também subiu pela 5ª vez consecutiva, acumulando alta de 8,2% no período de 5 semanas. Já o preço do gás natural veicular aumentou pela 3ª semana, fechando a média de R$ 3,16 o metro cúbico, uma alta de 1% no período. E o BNDES vai disponibilizar uma linha de crédito no valor de R$ 1 bilhão para micro e pequenas empresas. O crédito com 2 anos de carência pode ser usado para adquirir equipamentos e ampliar a produção. A nova linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social será exclusiva para as micro e pequenas empresas. Inicialmente, serão disponibilizados R$ 1 bilhão em crédito, mas esse valor pode aumentar e chegar a R$ 4 bilhões. A ideia é incentivar esse segmento da economia, responsável pela geração de 55% de empregos no país, a crescer ainda mais. A gente fica muito satisfeito da oportunidade de estar oferecendo esse produto, que é bastante flexível, mas que eu acho que vai ajudar muitas empresas a desenvolverem novas atividades, investirem, adquirirem novos equipamentos para estarem produzindo um serviço melhor para os clientes e estarem crescendo, gerando renda, contratando novos empregados. O limite de crédito será de R$ 500 mil e as taxas de juros de cerca de 15% ao ano. Esse empréstimo ele é um empréstimo que pode chegar até R$ 500 mil. É um empréstimo de até 5 anos. Os 2 primeiros anos tem uma carência, quer dizer, é realmente o tempo em que você está preparando, completando o investimento e com isso tem um espaço até aquele investimento dar os frutos, dar o rendimento que você deseja, tá certo? Depois aí tem 3 anos para pagar. Nos destaques internacionais, na costa oriental da África, o ciclone Idai deixou mais de 750 mortos, milhares de pessoas feridas e também milhões de pessoas desabrigadas e sem alimentação, além também de muita destruição.
Apesar dos números da catástrofe, a repercussão internacional é mínima e a ajuda humanitária se resume ao trabalho de ONGs que atuam na região. Em Moçambique, centenas de famílias foram realocadas para um campo perto de Beira. A cidade foi a mais atingida pelos ventos de até 170 km por hora e as enchentes, que tomaram grandes áreas. As imagens de satélite mostram uma comparação do antes e o depois em várias zonas da segunda maior cidade do país. Só em Beira, 446 pessoas morreram, mais de 1.500 ficaram feridas e 530 mil foram afetadas pelo desastre. 110 mil desabrigados estão em acampamentos. Não temos como voltar para trás porque a casa está totalmente destruída. Estamos sem casa, estamos na estrada, nessa situação. Depois de atingir Moçambique, o ciclone Idai entrou pelo continente africano, atingindo o Zimbábue, onde deixou mais de 260 mortos, e o Malawi, com 56 vítimas fatais. Diante do estado de calamidade, organizações humanitárias se mobilizam de várias formas para tentar oferecer ajuda aos atingidos pela catástrofe. Vai nos satisfazer essa ajuda aqui, porque a maioria das pessoas estão a chorar, estão em choros. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estima que mais de 1 milhão de crianças tenham sido afetadas. As inundações, a água parada e a superlotação dos abrigos em ambientes com falta de higiene indicam a próxima ameaça: epidemias e doenças como cólera, malária e diarreia. No site da ONU, em naçõesunidas.org, está sendo coordenada a ajuda e doações para as vítimas do ciclone Idai. Um relatório do Procurador Especial dos Estados Unidos concluiu que não houve interferência dos russos na campanha presidencial de Donald Trump. O relatório com as conclusões do procurador especial Robert Mueller sobre a interferência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016 acabou não determinando que o presidente Donald Trump ou autoridades da campanha dele tenham conspirado com Moscou. Pelo Twitter, Donald Trump declarou que não houve conluio, não houve obstrução e comemorou o que considerou uma completa e total exoneração de culpa. Apesar disso, o secretário de Justiça norte-americano William Barr disse que, apesar do documento não afirmar que Trump tenha cometido crime, também não exonera de culpa. Ele enviou ao Congresso e à imprensa apenas as conclusões do relatório e afirmou que o Departamento de Justiça segue a política de que um presidente em exercício não pode ser acusado nem responder em tribunal. A líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou pelo Twitter que o fato de o relatório não exonerar o presidente demonstra a urgência de tornar público todo o documento. O Partido Democrata também defende a publicação. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia não interfere em questões domésticas de outros países e que Moscou está pronto para aumentar os laços com os Estados Unidos. E a seguir, polícia investiga causas de incêndio que destruiu favela em São Paulo. O governo federal estuda tornar obrigatória a apresentação do cartão de vacinação na hora de se contratar um trabalhador. A medida espera impedir a volta de doenças erradicadas no país. E ainda, março é o mês mundial de conscientização sobre a endometriose. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, um doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob, o melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicobprevi.com.br. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.